Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero, juntamente com os irmãos, refletir sobre a preparação da Páscoa, visto que próximo domingo, dia 28, será o domingo de Ramos e a sexta-feira daquela Semana Santa, e o domingo próximo ao de Ramos será 4. Aí teremos a nossa Páscoa. Hoje gostava de conversar com os irmãos a respeito do estabelecimento deste dia tão significativo, desta época tão significativa para a fé cristã. O significado da Páscoa. O texto que gostava de acompanhar juntamente com os irmãos está em Êxodo, capítulo 12, capítulo 12, versículos 1 a 13. Por favor, se você tem por perto sua Bíblia, ou se estiver num ponto que possa ter acesso, gostava que levasse, porque vamos ler esse texto. Diz assim: Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: E agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para amanhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Assim diz o Senhor. Páscoa, Pesach, é a palavra hebraica que quer dizer passar sobre, passar por cima. Foi quando Israel, após 400 anos de escravidão no Egito, foi libertado miraculosamente por Deus e foi constituído como seu povo, não mais uma massa de escravos. Deus cuidaria do povo, Israel seria-lhe obediente. E a Páscoa foi um momento crucial para lembrar ao povo a respeito da sua identidade.
Eu gostava de conversar com os irmãos a respeito de 3 aspectos desse texto, apesar de podermos apontar para vários outros, mas gostava de apontar 3 aspectos para a nossa reflexão nesta manhã de domingo. A primeira é o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano. A festa de Páscoa que o Senhor havia orientado, a primeira Páscoa que aconteceu no mundo, a Páscoa quando foi instituída foi uma festa em que consistia principalmente em comer a carne do cordeiro ou do cabrito. E o cordeiro deveria ser sem mácula e muito novo, um novilho, menos de 1 ano, porque depois de 1 ano já era considerado velho. Ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser cuidado, tinha que ser preparado para exclusivamente ser oferecido em Páscoa. E é interessante que esta imagem, essa festa da Páscoa, apontava nesse aspecto para aquilo que haveria de acontecer na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim como os apóstolos entenderam. Pedro, na sua primeira carta, nos versículos 18 a 19 do primeiro capítulo, ele diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio foi pago. Foi pago com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado, sem mancha, sem defeito, moralmente falando. Portanto, aquele animal que deveria ser puro, perfeito, apontava para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro estava no centro daquela celebração. Segundo aspecto, diz respeito ao participante. Havia diretrizes muito claras de como o participante deveria proceder. Diz aqui o texto, nos versículos 3, 4 e 11. Tome cada um para si, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família, conforme o número das almas, e o comereis apressadamente. O cordeiro tinha que ser conforme o número dos agregados da família. Mas o fato interessante a se notar é que Páscoa era uma festa. Páscoa era uma celebração que acontecia num contexto familiar. Ela era em comunidade. Lembrando para nós que essa celebração também precisa acontecer no contexto da comunidade, precisa acontecer no contexto da igreja local, porque aquilo que Deus havia de fazer no meio do povo, aquilo que Deus fez no meio do seu povo, Ele não fez de forma individual, Ele fez de uma forma coletiva. Deus tem para si um povo, Deus tem para si uma família, Deus tem para si uma comunidade. A festa da Páscoa não é uma festa, não é uma instituição, não é um lugar onde haja lugar para o nosso individualismo. Ela é celebrada em comunidade, num contexto de família. Por isso gosto quando nos dirigimos à nossa comunidade chamando-a de família metropolitana, porque é assim como a palavra de Deus nos compreende e é assim como deveríamos também nos tratar, como uma família. Todos somos membros de um só corpo, onde o cabeça é Cristo. O outro aspecto é que essa festa Páscoa, ela tinha que ser celebrada enquanto se celebrava, enquanto se comia a carne, deveria ser comida apressadamente, mostrando que o comer apressado mostrava a urgência de se chegar no lugar do destino. Conforme lemos no texto,
Essa festa foi instituída no Egito. E Egito não era um lugar para se ficar. O Egito não era um lugar para encontrar descanso, repouso. O Egito era um lugar de passagem. E a Páscoa nos lembra sempre que nós estamos de passagem, que aquilo que o Senhor fez, de facto, na cruz, não terminou. Ele vai terminar quando voltar para tomar para si o seu povo. E nós estamos aqui como peregrinos, como aqueles que apressadamente desejam chegar a casa. O apóstolo entendeu bem essa mensagem. Ele disse que nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá nós aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Comemos apressados, temos senso de urgência, estamos longe de casa, queremos chegar em casa, ansiamos por essa nossa pátria, por essa cidade celestial, por esse lugar de eterno descanso, esse lugar de repouso, esse lugar onde seremos livres de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos diminui. Em terceiro lugar, encontramos nesse texto o sangue. Ferirei todo primogênito do Egito, mas na casa em que houver o sangue passado nos umbrais das portas, por cima das portas, nos aros das portas, eu passarei por cima. Será Páscoa. É Páscoa quando o anjo da morte vem e ele passa por cima, porque aquela casa está protegida pelo sangue. Ali não haverá mortandade. Páscoa é passar por cima. Realmente, a verdadeira Páscoa, ela ocorre quando nos apossamos do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. De modo que a morte, quando nos visita, ela não encontra lugar de pouso. Esta é a mensagem central. E foi entendido esse texto sempre ao longo de toda a história. Ao longo da Bíblia, o sangue de Jesus Cristo é que tira os pecados, não de bodes, não de cordeiros, mas o sangue de Cristo. De modo que aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que acredita que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele quando crê, ele crê na justiça de Cristo, ele crê no sangue puro de Cristo, no sangue precioso de Jesus Cristo, no sangue que nos justifica de todo o pecado, o sangue que nos livra de toda a condenação. Essa é a verdadeira Páscoa. É quando, de fato, o anjo da morte vem nas nossas vidas. É quando o juízo do pecado, é quando o salário do pecado, que é a morte, nos é cobrado e ela encontra o seu preço já pago no sangue de Jesus Cristo. Que entendamos, para além das festividades, qual é, de fato, a nossa condição espiritual hoje. No refletir e praticar, gostava de fazer a seguinte afirmação, irmão. A Páscoa do cristão não é o ovo de chocolate e o seu símbolo também não é um coelho. Isto é uma festa popular. Se tiver dinheiro para comprar ovos de chocolate, comer e até compartilhar, sinta-se à vontade para fazer isso. Entendemos que o nosso papel aqui não é discutir por qualquer coisa. Mas também gostávamos de deixar claro que não é nisso em que está o sentido da verdadeira Páscoa. Esta é uma festa popular e muitas vezes com motivações comerciais. Em segundo lugar, a verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel.
A partir da Páscoa, Deus fez surgir um outro povo, a igreja, um povo multirracial, multiétnico e atemporal, um povo sem geografia. Na cruz de Cristo nasce a igreja, está lá a semente da verdadeira igreja, onde eu e você juntos, como um corpo, como uma família, podemos celebrar a esperança que a cruz nos traz para um mundo sem sentido. Que o Senhor nos abençoe e que esta mensagem nos prepare para a quadra pascal que se aproxima. Que você tome um tempo de oração, de gratidão a Deus pela verdadeira Páscoa que aconteceu na cruz do Calvário. Cristo derramando seu sangue, dando-se para a nossa salvação. Que assim seja, para honra e glória de Deus, mas também para a nossa felicidade. Amém.